E aí, galerinha do bem, beleza? Olha aqui novamente, Celso Game na área trazendo mais um vídeo para vocês. Conforme prometido, muita gente estava esperando por esse vídeo. Aqui está um comparativo entre o Zenfone 7 Pro, tirar ele aqui da capinha, para vocês verem como é o aparelho, é lindo, né? O Zenfone aqui 7 Prozão aqui da vida, aparelhozinho feito aí pela Asus, certo? E aqui o nosso Motorola Edge Plus, um aparelhozinho construído pela Motorola, certo? Bom, galera, aqui eu vou estar fazendo uma comparação, tanto questão de hardware, como questão de software, como questão também qualidade de suporte que cada uma das empresas que eu notei, né? Eu fiz uma pequena avaliação de cada uma das empresas em relação aos feedbacks que eu dava para elas, né? Verificando se elas realmente de fato escutam o consumidor, se de fato elas aplicam as melhorias, as correções quando a gente reporta um problema, né? E cá estou eu com as minhas conclusões diante da minha experiência. Beleza? Às vezes a sua experiência pode ser diferente do que da minha. Então, alguns pontos aqui são baseados na minha experiência em respectivo com o suporte das empresas. Então, bora lá. Começando a falar aqui primeiro do Zenfone 7 Pro, certo? É um aparelhozinho aqui muito bonito mesmo. Aqui ele conta aqui com a tela Super AMOLED. Aqui tem um processador aqui, um Snapdragon 865 Plus, tá certo? Aqui vocês podem ver que o clock dele é um pouco maior que o Snapdragon 865 convencional, né? Que o núcleo principal dele, que é o mais potente, o Big Core, né? Assim que eu posso dizer, o Prime, se eu não me engano, acho que é o Prime, é o Prime Cluster. E aqui tá a telinha dele, né, para vocês verificarem qual versão dos drivers da OpenGL ele está. Aqui uma coisa que eu critico, eu já até dei um feedback para Asus, eu falei para eles, ó, os drivers estão desatualizados, porque já tem a versão 502, certo? E uma versão referente, se eu não me engano, acho que é do dia 28 de novembro. E os drivers, a versão 502 estão bem melhores que essa daqui, devido a uns testes que eu fiz no meu Galaxy Tab S7, que tem o mesmo processador, né? É o Snapdragon 865 Plus, e tem a mesma versão de driver. Então, baseado nisso, eu tenho um parâmetro para falar, para apontar para a empresa que ela tem alguns aspectos para melhorar. Enfim, aqui ele já está no Android 11, né? O Android 11 aqui ficou muito bem instalado, está muito bem feito. Há umas ressalvas que eu tenho a fazer aqui, a considerar que pode ser eventualmente corrigida no decorrer das atualizações do aparelho, né? Como é uma atualização recente, né? Toda vez que lança uma atualização recente, sempre tem alguma picuinha no aparelho que a empresa tem que corrigir no decorrer da usabilidade. Enfim, aqui vocês viram aqui o teste do AIDA, né? O teste do AIDA, a verificação do AIDA. Opa, abri aqui a calculadora sem querer. E aqui vamos falar das câmeras dele, né? Aqui temos uma câmera de 64 megapixels, né, na principal. E a jogada da ASUS, como muitos sabem, é simplesmente da câmera ela fazer isso. Deixa eu só jogar aqui pro teto aqui. É simplesmente fazer isso, ó. Vocês podem ver que o distanciamento focal dela é muito bom, a ultra angular. Ó, viu? Já pegou até um pouquinho aqui na minha cara. É uma câmera excelente. Eu vou virar ela aqui. Subiu. E aqui, ó, vocês podem ver que tem uma questão de angulamento, né? Você ajusta a câmera conforme você deseja, ó. Aí vai aumentando e vai aumentando. Muito da hora isso. Vídeos. Cara, a Asus pensou em cada detalhe desse aparelho. Eu fiquei assim, eu bati palmas para eles. Aqui em vídeos, não sei se vai capturar muito bem aí na câmerazinha aqui do meu Motorola 100, mas vocês podem ver, ó, que ele grava em HD, Full HD, Full HD em 60 fps, 4K, 4K em 60 fps e em 8K. Ressalvas. Depois que eu atualizei para o Android 11, eu notei que quando eu gravo em 4K, a durabilidade da gravação ela dura entre 8 a 10 minutos, em 4K a 60 fps. Quando eu estava no Android 10,
as gravações elas eram mais duradouras, né? Eu podia gravar em 20, 30 minutos, podia gravar até 50 minutos e não dava problema de superaquecimento no meu aparelho. Era tranquilão de se fazer. Depois que recebeu essa atualização, acredito que deve ter ficado alguma coisa mal otimizada, né? Uma coisa nos drivers da câmera deve estar puxando muito pós-processamento do processador sem estar tendo uma real necessidade, né? E devido a isso, tá ocasionando esse superaquecimento exacerbado no aparelho. É uma coisa reversível, não é um bicho de sete cabeças. Quem realmente se incomodar com isso, só fazer um downgrade de firmware e voltar para o Android 10 e esperar que eles corrijam isso na Android 11. Eu particularmente não gravo muito em 4K em 60 FPS, porque para mim não tem muita utilidade. Porém, para quem tem utilidade, recomendo fazer um downgrade que eventualmente vai resolver o problema, tá certo? Questão de fotos dele, é um aparelho sensacional, tem várias questões de você tá editando, customizando sua foto da maneira que você bem entender. Tem o modo retrato, o modo panorama, tem o modo noite, tem o modo Pro, que ele puxa, acho que se não me engano, 64. Aqui no caso é mais para pessoas, que no caso não é eu, né? Para as pessoas fotógrafas, né? Para editar, customizar mais a foto, deixar um padrãozinho aí mais profissional, né? Daqui já eu sou meio leigo nessas partes de câmeras. Aqui tem rastreamento de movimentos, daqui acho que como o nome diz, rastrear movimentos, né? Câmera lenta, aqui ele tem uma desaceleração em 4K ele vai até 120 fps, em HD ele vai até consegue desacelerar até 480 fps, deixar em câmera lenta. Isso aqui é sensacional. Intervalo de tempo e vídeo Pro. O foco desse aparelho aqui foi excepcionante, principalmente as câmeras, certo? Essa minha versão aqui, ela é de 256 GB, 8 GB de RAM. Não comprei aqui no Brasil, comprei no AliExpress. Não comprei no Brasil devido ao fato da ASUS ter lançado assim uma versão mais, me desculpe, mais michuruca, né? 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e cobrar algo em torno de R$ 5.000 num aparelho que basicamente tem uma configuraçãozinha nerfada. A galera pode falar, mas 6 GB de RAM não tá sendo muito usado, que não sei o que. Você que paga basicamente quase teu rim para comprar um aparelho caro, ele devia obrigatoriamente vir com as configurações bem já elaboradas, né? E para a empresa querer cobrar um valor de R$ 5.000, né, já devia vir com mais armazenamento e mais memória RAM. Mas enfim, daqui eu acabei comprando no AliExpress aí, Huawei China, né? China aí salvando nossas vidas digitalmente, modo de falar, né? Enfim, bacana. E aqui na questão deixa eu ver. Falei da bateria dele. A bateria dele tem uma duração excelente. O carregamento dele, Quick Charger, que é de 30 watts, que vem na caixa, né? Parabéns a ASUS por estar mantendo seus carregadores. Um carregador aí muito, mas muito rápido mesmo. Algo em torno de 50, 40 minutos já deixa o celular já em 100%. Né, deixando ele quieto, parado, né, não ficar futricando, né, essa média aí de recarga dele em torno de 40 minutos, mais ou menos. Enfim, e uma outra ressalva que eu tenho a pontuar com vocês aqui é na questão do 4G. Bom, eu moro no Distrito Federal, né, aqui, quando eu vou lá no plano piloto, ou ali pelas bandas ali do Lago Sul, o meu 4G ele passa a virar 5G. Eu achei isso muito interessante porque, por mais que seja um 5G genérico, né, não um 5G definitivo, já mostra que meu aparelho vai pegar o 5G. Sem estar forçando a barra com a fabricante, né, de estar atualizando a frequência banda base dele para rodar o 5G. Beleza? Bora lá, a bateria dele tem uma duração muito boa. Se você for fazer uma usabilidade, só consumir vídeos, ficar fazendo só um uso básico, mas assim, sem parar freneticamente, né? Sem estar medindo muitas pausas, ele ia fazer uma média aí de mais ou menos de umas 15, 14 horas só reproduzindo vídeo. 14, 13 horas mais ou menos, dependendo do brilho. Geralmente eu boto brilho no 30%, a 20%, ele faz uma média muito boa só reproduzindo o vídeo.
Outra coisa também que eu tenho a ponderar é a usabilidade dele em jogos, né? No Android 10, é como eu falo, sempre tem uns pós e uns contras depois que faz a atualização. Esse nosso querido joguinho aqui, cadê? Deixa eu ver se eu consigo focar nele aqui na câmera. Não tá focando, o brilho tá um pouquinho estourado. Deixa eu diminuir o brilho para ver se melhora. É um pouco a definição. Bom, melhorou aqui. É o Genshin Impact. O Genshin Impact no Android 10 estava horrível de se jogar. Depois que houve a atualização para o Android 11, melhorou da água para o vinho. O jogo é 100% jogável, roda aí na faixa de 60 FPS. Obviamente o aparelho vai esquentar porque é um jogo pesado. E, enfim, a Asus corrigiu. Eu reportei esse problema para eles, eles corrigiram o problema. Um outro problema que dava no Android 10 era um problema de standby. Às vezes tinha um consumo meio exagerado, com o aparelho em modo descanso, né? E isso acarretava uma drenagem meio atípica da bateria. No Android 11, eu percebi que eles corrigiram isso porque não tive mais problema de standby. O standby dele tá uma perfeição. Beleza, falei muito aqui dele. O Widevine dele é L1, pega também até o HDR da Netflix. Deixa eu ver se dá pra mim mostrar isso pra vocês. Deixa eu logar aqui na minha conta. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui, configurações do aplicativo e cadê a especificação de reprodução? Aqui, ó, como vocês podem observar, ó, ele pega o HDR10, Revec e Full HD. O Widevine L1, perfeito. O aparelhozinho aqui, sensacional, não tenho muito o que reclamar. Tem alguns contras, né? Como, por exemplo, tô tendo probleminha na câmera e não tá podendo gravar por muito tempo, mas a Asus, eu percebi que o suporte deles escutam a gente. Tanto o suporte como a engenharia, né? Vamos falar do Motorola Edge Plus. Aqui, como vocês podem ver, ele tem esse formatozinho aqui, ó, com essa curva, essa borda infinita, né, que o povo chama, essa borda Edge. Aqui eu coloquei uma películazinha aqui de vidro com cola UV, pegou perfeitamente nele, já me protegeu aqui de várias quedas, não tricou a tela, tá em perfeito estado e tá 100%. Ele já recebeu o Android 10, já recebeu o Android 11, porém, eu tive que mandar ele na assistência técnica porque eu tive alguns problemas com essa atualização e eu vou explicar isso ao decorrer do vídeo. Um fato curioso do Motorola Edge é que, assim, ele tem todo esse design, é um design que eu curti bastante, né? Na questão do modo jogo dele, agora eu não vou ter um joguinho aqui para mostrar para vocês, talvez no review, se vocês acompanham no canal, vocês vão ver que tem esses, meio que uns triggers, né? Tem o L e o R, daí que é muito útil para quem joga jogos de FPS. Essa jogada da Motorola foi muito boa. Beleza. Aqui no Motorola Edge Plus, o processador dele é um Snapdragon 865, né? É o Snapdragon 865. Vocês podem ver que o clock dele é um pouco menor, porque é o 865 normal. Assim, a diferença de um para outro não vai ser tão relevante. Aqui os drivers ainda, como está no Android 10, estão desatualizados, mas no Android 11 ele se encontra na mesma versão que o meu Galaxy Tab S7 da Samsung está. Então a Motorola mandou bem aí, atualizou os drivers da GPU, tá nas versões mais recentes no Android 11. E, enfim, aqui a tela dos dois aparelhos são 90 Hz, aqui é uma tela OLED, aqui é a Super AMOLED. A definição de qualidade dos dois eu acho extremamente, absurdamente boa. Eu não consigo falar do Zenfone é melhor que essa, ou do Motorola é melhor que essa, porque as duas telas, ela entregam qualidades muito próximo, é muito semelhante. Eu não posso dizer igual, porque com certeza tem uma tecnologia ali que faz uma diferença, mas é muito semelhante a tela de um para outra aqui, certo? Outra coisa que eu achei bacana aqui pela parte da Motorola, quando ela fez o lançamento desse celular aqui oficialmente no Brasil, a gente não precisa ficar fazendo AliExpress Help aí, né? Aqui no caso do Edge Plus, ele vem com a versão de 256 GB de armazenamento e vem com 12 GB de memória RAM. Enquanto aqui no Brasil, o Zenfone 7, o convencional, não o Pro, ele vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ou seja, o Motorola Edge Plus tem um dobro de memória, tanto na memória RAM como em questão de armazenamento, certo? Câmeras. O Motorola Edge Plus ele tem tudo, na verdade, né? Porque o suporte dele não morreu, mas ele tem tudo para superar as câmeras do Zenfone 7 Pro. Porém, o que
o que que impede da Motorola fazer isso? Acho que, eu não sei dizer ao certo, mas eu posso dar um palpite, é preguiça por parte da engenharia em não estar aprimorando mais esse software da câmera. Porque enquanto aqui eles se preocuparem em fazer os mínimos detalhes, né? Aqui já a Motorola só lançou no iCru e cagou pro meu feedback. Eu dei um feedback para eles que a câmera precisa ser melhorada. Eu acho que, assim, por um aparelho topo de linha, né, é inadmissível ter uma câmera nesse calibre. Deixa eu mostrar para vocês. Vídeo. Cadê? Não, daqui é a selfie, né? Não, beleza, vou mostrar aqui a selfie pra vocês. É inadmissível, galera, uma selfie desse calibre, se vocês for ver o sensor da câmera, o modelo, o sensor da câmera da selfie desse Edge Plus, ele aguenta gravar com a qualidade muito mais superior. Aqui no caso poderia até colocar um Full HD em 60 frames, né? Por mais que sejam 60 frames aí com estabilização de software, mas já é uma coisa. E colocar uma gravação 4K, coisa que a Motorola não se preocupou em colocar. Por quê? Eu não sei. Outra coisa que a respaldar são os modos de gravações. Como vocês observam, aqui temos um sensor de 108 megapixels, temos um sensor que é um pouco melhor ali na teoria, né, que está escrito no papel, um pouco melhor que a IMX686 que está presente aqui, que está presente nos iPhone versus se eu não me engano, acho que é da Sony esse sensor de 108 megapixels contra essa IMX aqui do Zenfone, né? E aqui temos vergonhosas gravações limitadas a 6K. É isso mesmo, galera, 6K. A Motorola de fato capou mesmo, assim, na cara dura o modo de gravar desse aparelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Galaxy Note 20 Ultra, ele usa o mesmo sensor, tem um processador horrível, o bosta do Exynos, né? E consegue gravar em 8K. Já esse aqui que tem um Snapdragon 865 não consegue, vai entender. E outra coisa também a respaldar, a câmera aqui, o modo de gravação em 4K, não tem 60 fps. Galera, não tem 60 fps. Enquanto esse aparelhozinho que eu tô usando para gravar o vídeo, eu limitei ele a 30 fps porque eu não consigo usar a ultra angular para dar um distanciamento. Aí eu só consigo ter uma aproximação mais próxima quando eu tô gravando a 60 fps. Ou seja, aqui no caso eu tô gravando a 30. Mas aqui no Motorola G100, que é um aparelho que é um topo de linha de entrada, já grava em 4K em 60 fps. E aqui não grava. E aqui é o cargo-chefe da Motorola. Vai entender, né? Enfim. Beleza. Aqui nas câmeras a gente não tem muito o que fazer, não tem muitos modos. Tem o modo macro, tem o modo normal, tem o modo noturno e esses afins, né? Aqui não tem muito o que fazer. A Motorola, sinceramente, precisa melhorar mais esse software da câmera deles. Tem um sensor excelente, tem um processador que pode tirar 100% do proveito das câmeras, mas eu sinto que está tirando ali um proveito próximo a 80%, 80%, 75%, não está ali no 100%, enquanto aqui no Zenfone 7 Pro está no 100%. Enfim, bora lá. Falando sobre o probleminha que eu tive quando atualizei para o Android 11, foi o seguinte: isso não acontece com todo mundo, tá, galera? Eu deixando bem pontuado aqui. São casos e casos isolados e eu fui sorteado com esse probleminha dessa atualização. Meu Motorola, após receber a atualização para o Android 11, o Advine dele caiu para L3. Se o Advine cair para L3, meus conteúdos de stream como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, elas ficam limitadas a reproduzir em 480p. Não reproduz mais em Full HD. Isso foi um problema de atualização oficial da Motorola. Já mandei para a garantia, eles tentaram fazer um downgrade e, sinceramente, a garantia da Motorola me decepcionou porque eles não testaram devidamente, né? Se eles tivessem pegado, instalado esse aplicativo, ou sei lá, tivesse colocado a Netflix, cara, ia lá na parte de verificar a certificação, eles vão ver que ainda está em L3. E eles falaram que testaram, mas não testaram, né? A questão de suporte de assistência técnica da Motorola, eu sinceramente não recomendo porque eles não fazem uns testes de qualidade, beleza? A da ASUS não tenho o que falar relacionado ao suporte deles, porque eu não cheguei a precisar da assistência, né? Porque não me deu problema ainda. Espero que nem vai me dar. E enfim. Então,
Deixa eu ver. Bateria do Motorola Edge Plus é a mesma quantidade de miliamperagem de bateria que está presente no Zenfone 7 Pro. Devido ao fato do Zenfone 7 Pro ter um clock um pouco maior que do Motorola Edge Plus, ele vai apresentar um pouco mais de drenagem de bateria, mas não vai ser uma coisa tão assim impactante no resultado final, né? Enfim, beleza. Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui os outros, as outras ponderações que eu tenho a dizer. Assim, enquanto aqui uma coisa que eu curto bastante é cartão de memória. Aqui no Zenfone 7 Pro ele aceita cartão de memória, aqui já no Motorola Edge Plus só aceita chip. E é só um chip só, não pega dual chip. E questão para jogos também, ele é um excelente aparelho, vai rodar tudo que você quer, vai rodar tipo, tudo no máximo, tudo no talo, né? Essa questão aqui do Audivine eu vou recorrer atrás, eu vou correr atrás, eu vou querer que eles arrumem isso. Se eles não arrumarem, eles vão ter que me dar um aparelho novo, que eu acho inadmissível. Tá com o aparelho assim, né? Você paga um absurdo e eles ficam só postergando o problema, não resolve. E enfim, né? E deixa eu ver, falei das câmeras, falei da tela, falei do processador, falei de quantidade de memória, falei questão do software, questão do suporte de software eu não cheguei a comentar com vocês. Enfim, galera, eu cheguei a dar o meu feedback para a Motorola, deixei um scriptzinho bem bacaninha, bem bonitinho para eles, já tem mais de, acho que algo em torno de uns 7 meses mais ou menos, né? Acho que eu coloquei essa publicação lá mais ou menos para outubro do ano passado. Para outubro para cá já dá uns outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já dá algo em torno aí de uns 5 meses, 6 meses mais ou menos, né? E aí, o pessoal lá do fórum da Motorola, né, tanto da gringa como aqui do Brasil, eu não tenho o que reclamar, eles fazem o trabalho deles, eles passam para o setor responsável de engenharia. O problema está na engenharia da Motorola. Eu não sei o que acontece ali dentro, o que é que passa na cabeça deles, o que é que eles pensam da vida, né? Eu não sei se eles acham que o aparelho deles está perfeito, né? Porque a gente faz um scriptzinho bonitinho para tentar ajudar a empresa e a empresa simplesmente caga pro nosso script e não dá a devida atenção. E quanto na ASUS eu dei o feedback, falei o que poderia ser melhorado, isso e aquilo. Cara, eles melhoraram. Eu senti que eles fizeram as devidas alterações, né? Eles olharam pro meu feedback e colocaram na prática. Enquanto aqui na Motorola só fica na promessa, né? Ou nem na promessa, o cara só fala que o pessoal do fórum fala que envia, né? De fato, eu acredito que eles enviam mesmo o feedback, mas o pessoal lá da engenharia, eu não sei o que eles ficam fazendo da vida, né? Enfim, coisa triste. Para um aparelho desse calibre, desse porte, né, devia ter uma atençãozinha mais precisa por parte da empresa, mas não tem. A pós-venda da Motorola já foi melhor, tá horrível hoje em dia. Beleza, falei de suporte, de questão de software e questão do design. Bom, galera, por questões de gosto pessoal, os aparelhos aqui são exatamente muito, mas muito lindo mesmo. Os dois são, assim, aparelhos sensacionais. Não tenho muito que falar, não tenho muito o que reclamar, os aparelhos são muito lindos, né? Eu reclamo mais parte da Motorola pela questão falha que a engenharia dela tem. Ela não escuta nós consumidores, eles fingem que escutam e não aplicam nada na prática, enquanto aqui na ASUS já, né, tem uma atençãozinha melhorada. Enfim, por questão de gosto pessoal, assim, por mais que esse aparelho aqui venha me dado uma certa dor de cabeça, o design dele eu acho ele muito lindo. Particularmente pelo design eu curto mais o Motorola. Mas em questão de usabilidade no geral, se eu soubesse assim dos contras de ambos aparelhos, né? Considerando esses Zenfone 7 Pro de 256 GB e 8 GB de RAM, eu ficaria com a ASUS. Devido ao fato dela ter um pós-venda de qualidade, saber escutar o consumidor e também se preocupar com os mínimos detalhes. Enquanto aqui nessa empresa aqui a gente não tem isso, tá, galera? A Motorola, tô falando igual Cebolinha. A Motorola tá num padrão aí que decaiu muito, muito mesmo. E considerações finais. Uma coisa a pontuar.
quando eu fui lá pro plano piloto, pro Lago Sul, aqui já no meu Edge Plus, eles não colocaram, ele não pegou a rede 5G. Eu não sei se foi porque não deu tempo de puxar o sinal, não sei o que aconteceu, mas a Motorola faz um marketing agressivo nesse aparelho dizendo que ele tem 5G, mas infelizmente lá no plano ele não pegou esse 5G que está em fase de teste, né? Enfim, não sei o que aconteceu, mas eu vou verificar depois com eles para saber precisamente o que pode ter ocorrido, né? Quanto a isso aqui pega, isso aqui já não pega. Enfim, veredito final, o Zenfone leva vantagem nas câmeras, ele leva vantagem na ergonomia. Acho que aqui eu sinto uma pegada eu sinto uma pegada melhor que no Zenfone. Ele leva vantagem também no suporte, tanto de software como da ASUS saber escutar a gente, né? Essa é a experiência que eu tenho com ele, né? E também eu dou uma vantagem para ele na questão de processamento, né? Ele tem um processador um pouco melhor que o do Motorola, né? E aí, galera, então vai depender muito assim de gosto, mas assim, pelo no geral, assim, eu pegaria o Zenfone. E aqui no caso temos um processador um pouco melhor. Voltando aqui para a Motorola, como esse meu aparelho, esse meu Zenfone, eu peguei ele da China, obviamente ele não tem uma garantia coberta pela ASUS aqui, né? Eles podem ter as peças dele, pode ter tudo bonitinho, porém não tem garantia. Já que no Motorola temos uma garantia, temos uma memória RAM a mais aqui, temos 12 GB de RAM e aqui temos apenas 8 GB de RAM. E aqui, particularmente por questão de gosto pessoal, achei o design do Motorola Edge Plus mais bonitinho que do Zenfone, né? Fora isso, é só essas vantagens que eu considero aqui para o Motorola, não vejo mais outra coisa. No atual cenário de hoje, a Motorola não melhorou o software das câmeras nem no Android 11, tá a mesma, me desculpe dizer a palavra, mas tá a mesma bosta, né? Tá a mesma coisa. E fica essa minha insatisfação com essa empresa que um dia já foi tão boa, né? E que hoje está caminhando no rumo aí da LG. Né? Por mais que eles vendam muito, a galera vai sentir isso que eu tô falando, vai perceber que de fato ela tá deixando muito a desejar. E com o tempo a galera vai ficar cansada. Do mesmo jeito que aconteceu com a LG. A galera continua. Teve uma galera que continuava comprando LG, né? Mas viu que a empresa tava colocando um hardware porco, tava fazendo uma construção porca, tava dando suporte porco. E a empresa pediu arrego e não vai produzir mais celular. É uma tristeza? Porque isso acaba que vai gerando um certo monopólio entre essas fabricantes e vão ficando com os preços mais fixos e meio que vai cortando a concorrência, né? E isso é ruim. Porém, acredito que as empresas deviam ver isso como um exemplo, né? E tá evitando que isso acontecesse com elas, né? Mas a Motorola tá, tá aquele velho foda-se. E enfim, biometria dele aqui, eu tenho um sensor biométrico, se falar desse detalhe, tem um sensor biométrico físico, eu acho até mais um pouco eficiente que está com esse sensor biométrico aqui debaixo da tela, né? Porém, os dois funcionam muito bem, mas eu prefiro, por questão de gosto pessoal, eu prefiro um sensor biométrico físico, né? E também eu prefiro uma tela limpa, sem estar com esses pingulinhos aqui, ó, esses furinhos aqui de câmera frontal, tá certo? Mas, enfim, galera, eu espero que eu tenha sanado aí a dúvida, né, de muita gente aí, né, que eu tenha esclarecido alguns certos pontos. Se porventura eu deixei de falar alguma coisa, vocês podem comentar aí embaixo, pode dar um feedbackzinho aí, beleza? Um feedback aí respeitando a gente que faz aqui o trabalho, né? No caso eu, né, porque no caso eu não tenho uma equipe. Enfim. Enfim, só deixar o feedbackzinho aí, se eu deixei de falar alguma coisa, ou se vocês quiserem tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo vocês numa boa, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comparações de fotos eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Mas acredito que você já deve ter uma ideia, porque teve aquele teste cego e o Motorola Edge Plus participou do teste cego. Enfim, mas eu vou deixar de qualquer forma para vocês tirarem a conclusão de vocês. E é isso aí, galera. Deixa aquele joinha maroto, se inscreva no canal, comentem, curtam e divulguem aí com o pessoal. Tamo junto e até mais.